Oi, meus amados, é com muita alegria que mais uma vez nós estamos aqui nessa terça-feira, feriado, dia 12 de outubro, para nós estudarmos mais um pouquinho a palavra de Deus, né? Nós sabemos que a nossa fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, mais uma vez, eu estou aqui com muita alegria no meu coração para falar um pouquinho da palavra. E como hoje é dia das crianças, comemorado o dia das crianças, né? Eu vou falar sobre criança, né? Não podia ser de outro jeito. Estamos falando hoje, através do nosso manancial, o livro que a gente tem anualmente, cada dia com uma reflexão espiritual. E hoje o assunto é criança. Eu quero agradecer ao meu pastor Sérgio Passos, a toda a liderança da Igreja Batista Central do Jardim Maravilha e agradecer à irmã Sirene por me dar a oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês para que nós possamos, né, bater esse papinho e aprendermos um pouquinho, né? Porque quando a gente ensina, a gente aprende. A nossa lição de hoje, ela foi escrita por Daniela Soares. Daniela Soares escreveu uma lição tendo por base o Salmo 127. E ela escolheu o versículo 4 para que seja a base do nosso estudo. Mas como o Salmo 127 ele é um salmo pequeno, eu vou tomar liberdade de ler todo ele, né, para nós termos o contexto do versículo 4, que é o separado para essa lição. Diz assim a Bíblia no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do arqueiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado, quando pretear com os inimigos à porta. Bem, essa o Salmo, né, ele tem por título Todo bem procede de Deus. E o versículo, como eu falei, que Daniela Soares separou, é este. Como flechas nas mãos do arqueiro, são os filhos nascidos na juventude. Versículo 4. Toda criança precisa de referência e direção, os quais no projeto de Deus deveriam vir principalmente da família. Nós já sabemos, né, psicologicamente, pelos médicos, pelos estudos, que os 5 primeiros anos da criança são extremamente importantes para moldar o caráter daquela criança. E nós aprendemos na Bíblia, eu vou até ler para vocês daqui a pouco, o quanto é importante nós levarmos os nossos filhos, bebês à igreja, nossas crianças à igreja, muitas vezes pequeninos, que dormem até no banco da igreja, mas quando acaba o culto a gente chama, filho, vamos para casa, acabou o culto. Ele vai acordar sabendo que está na igreja. É importantíssimo não deixar de levar o pequenino à igreja, né? E nós vamos ver várias situações sobre isso. Antes de ser lançado o alvo, a flecha estará na mão do arqueiro. Será o momento da preparação. Então vamos imaginar. Flecha, né? Ela tem a envergadura, né? A gente coloca a flecha não, o arco, né? A gente coloca a flecha e a gente vai esticando o máximo que a gente pode. Quanto mais longe a gente conseguir esticar esse arco, mais longe a nossa flecha
vai. Bem, a flecha, como eu acabei de falar, ela segue o rumo, né? A distância, ela alcança a distância que o arqueiro conseguiu puxar no arco. Então, nisso, a gente vê que nós, como pais, e somos o quê? Arqueiros. O arqueiro, ele prepara a flecha, ele amola a flecha, ele cuida daquela flecha, para que quando ele lançar, ela vá e faça o que é o desejo do coração. Se, por exemplo, você estiver caçando, que ela alcance a caça, vamos dizer assim. Antes de ser lançada, ele faz toda essa preparação. E trazendo para a nossa família, né, como está escrito no Salmo, que os nossos filhos são flechas na mão do arqueiro, nós temos o quê? A responsabilidade. Nós somos os arqueiros e nossos filhos as flechas. Então, nós temos responsabilidade para com o aprimoramento daquela flecha que está na nossa mão, senão ela não vai ter a serventia para a qual a Deus designou. A família precisa ter a criança perto, não apenas no aspecto físico, mas de acompanhamento pessoal, pois esse é o tempo de preparação da flecha. É preciso lutar com a cultura da terceirização da educação e da formação espiritual, pois são atribuições dadas pelo Senhor à família. Infelizmente, pelo modo de vida, né, que nós temos hoje em dia, muitas mães trabalham, então as crianças são criadas em creches, são criadas por outras pessoas, por empregadas, né, por babás, e a gente, olhando à luz da Bíblia, a gente vê como nós estamos criando os nossos filhos sem eles ter aquele envolvimento conosco. Eles não estão tendo aqueles momentos conosco, a educação passada por nós, a educação está sendo passada por terceiros. Glória a Deus àqueles que conseguem ter boas pessoas, boas creches, boas babás, que têm uma índole boa, uma personalidade boa, que possa passar coisas boas para essas crianças. Mas muitas vezes, né, a gente sabe de violências que essas pessoas que cuidam de crianças fazem com as crianças. Muitas vezes o que ela passa não é espiritualmente o que Deus preparou para as nossas crianças. E nós vemos que a nossa sociedade, a cada vez mais, é uma sociedade doente. Porque o caminho que ela vem traçando e ela está, né, em contínua mudança, são incompatíveis com a vontade de Deus para a família, porque Deus criou o homem para ser o servidor e a mulher para ser a cuidadora. Eu não sou contra trabalhar fora, eu também trabalhei fora, me aposentei, mas eu louvo a Deus, porque, por exemplo, eu, no caso, tive a oportunidade de passar o início da vida dos meus filhos ao lado deles. Eu fui trabalhar mais tarde, mas a mãe e o pai que tem que deixar o filho desde cedo aos cuidados de outra pessoa, que cubram os seus filhos em oração, que vejam bem como é a pessoa que vai cuidar dos seus filhos, quais os valores que eles vão passar para os seus filhos, porque nós sabemos que hoje em dia o mundo está doente. E as pessoas cada vez estão mais doentes emocionalmente. E temos que ter esse cuidado, porque estão convivendo com os nossos filhos e ensinando aos nossos filhos o que é certo e o que é errado. Bem, toda flecha, ela, para ter utilidade, ela precisa de quê? De um alvo, não é isso? A flecha precisa de um alvo. Isso nos remete à responsabilidade de nós como família. Nós temos que preparar as nossas flechas, os nossos filhos, para que eles alcancem o alvo da vida de cada um.
Porque a Bíblia diz o quê? Que desde que quando nós estávamos sendo formados, né, dentro do ventre da nossa mãe, o Senhor já escrevia os dias da nossa vida. E a vontade dele para a nossa vida, ela é boa, é agradável e ela é perfeita. Então, o início para que nós preparemos as nossas flechas, os nossos filhos, para alcançarmos o alvo que Deus preparou para ele, está na responsabilidade da família. Nós lemos isso em Deuteronômio, capítulo 6, do 7 ao 10. Diz assim, 7 ao 9, desculpa. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua mesa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão, e tecerão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua porta e da sua casa. Então, esse é um mandamento que Deus deu aos judeus. Para quê? Para que eles estivessem continuamente ensinando aos seus filhos a palavra de Deus. Então, isso nos leva a quê? Quando diz que nós mesmo inculcarás, o que é inculcar? É você falar, até que aquilo entre na cabeça do nosso filho. Até que a palavra de Deus vai entrando, você vai falando, pequenininho, bota o pratinho de comida. Vamos falar com o Papai do Céu. Papai do Céu, obrigada pelo papazinho, amém. Isso é um modo de quê? De você estar inculcando o seu filho a orar, agradecendo a alimentação. Todas as situações que a gente vive no dia a dia com nossos filhos nos dá oportunidade de falarmos de Deus. Né? Então, a palavra de Deus nos ensina que inculquemos. Se inculquemos, falemos dia e noite. Mas não é para ser aquela mãe chata, aquele pai chato, não. Aproveitando as oportunidades na convivência, sempre falar de Deus. Por exemplo, o filho caiu foi subir na árvore e levou um tombo, ralou o joelho. Uma coisa que acontece demais, né? Até nem tanto que agora as crianças estão tudo presas em apartamento. Mas no meu tempo, como eu subi em árvore. E você pode pegar aquela situação que ele está chorando porque está doendo, tá? Não quebrou nada, não aconteceu nada demais, só levou um ralado. E fala assim, poxa, meu filho, como Deus é bom. Olha o livramento que ele deu para você. Você caiu da árvore brincando, podia ter quebrado uma parte do seu corpo, podia ter acontecido alguma coisa mais grave, mas Deus te livrou. Eu tenho uma história, eu tenho meu caçula, o Adam. Ai, meu Deus, aquele filho me botou de cabelo branco. E ele subia na laje para soltar pipa. E eu ficava num desespero, eu dizia, Adam, desce. Quando eu via ele em cima da laje soltando pipa, Adam, desce, você vai cair daí, você vai morrer. Sabe como é que a mãe, né, faz aquele escândalo? Você vai morrer, desce daí, não sei o que, papapá. Um belo dia, eu tô me arrumando para ir pro trabalho, e o Adam me cai da laje. Que foi uma correria danada na vizinhança para arrumar um carro, levar ele para o hospital, e eu desesperada com ele, vai morrer. E ele, quando chegou no hospital, ele estava numa maca para entrar no centro de raio-x, aquelas coisas de fazer os exames, né, para saber o que tinha acontecido, se tinha alguma fratura, alguma coisa. E ele virou para mim muito sério e falou assim, mamãe, você sempre fala que nunca vai mentir para mim, não é? Eu falei, sim, meu filho, eu sempre prometo a vocês que eu nunca vou mentir para vocês. Pois é, mãe, você disse que se eu caísse da laje eu ia morrer. Eu caí e não morri. Gente, aí me deu vontade de matar, né? Porque eu tive um chilique, eu tenho um chilique do filho ter caído, e ele vinha dizer para mim, você falou que se eu caísse,
eu morreria e eu não morri. O engraçado que depois quando passou aquele desespero, a adrenalina desceu, eu agradeci a Deus, sabe por quê? Como ele confiava em mim, né? Na minha palavra. Mesmo fazendo arte, mesmo fazendo o que não devia, ele falou, você disse que nunca ia mentir para mim. A responsabilidade da família, ela é extremamente reforçada na Bíblia, né? Que nós, os pais, a responsabilidade que nós temos com os nossos filhos, pois a sua postura determinará e muito o caminho que a criança irá percorrer na vida. Lembra que eu li, né? Encucarás, andando, sentada à mesa, sempre falando, né? Alguns só idealizam alguns só idealizam para as crianças um futuro voltado para as coisas materiais. Vai ser alguém na vida, vai ter uma profissão, vai ter o que eu não tive. Seriam esses os alvos principais que as crianças precisariam atingir? É para essa direção que devemos apontar? Fica também o alerta daqueles que não são pais. Em meio aos nossos familiares, amigos e igreja, todos temos a responsabilidade de ser referencial de vida com Deus. Então vamos dar uma paradinha aqui no livro e vamos conversar um pouquinho. A gente vê que muitos pais se preocupam tanto em preparar os filhos para o futuro, né? Para o futuro, nós devemos fazer isso. Nós devemos investir nos nossos filhos tudo que pudermos. Mas eles pensam só na parte material, na parte secular. Não se preocupam na parte espiritual da criança. Tem muita gente que diz assim, eu não vou à igreja porque meu filho está pequeno, ele quer correr entre os corredores, ele quer brincar, ele fala alto, atrapalha. Né? Nós sabemos hoje em dia que, graças a Deus, a maioria das igrejas já tem salinha de criança, já tem berçário, tem, de acordo com a idade, os cultinhos infantis. Mas, gente, nunca deixe de levar seu filho à igreja. Eu me lembro muito da minha mãe, que contava Minha mãe era da primeira igreja batista do Rio de Janeiro, e o pastor João Soren, ele um dia pregando, ele falou assim, minha mãe guardou a lição e minha mãe ensinou para nós. Ele disse assim, mesmo que o seu filho durma no banco da igreja, não deixe de trazer a criança à igreja. Aquela marca de ser levado vai ficar, porque a Bíblia diz que ensina o pequenino o caminho que deve andar. E mesmo quando ele já for grande, ele não se desviará dele. Muitas vezes, nossos filhos podem até dar uma andada no mundo, né? Infelizmente, quantas mães, pais, nesse momento, estão em oração pela conversão dos seus filhos. Mas nós temos que crer que a palavra de Deus diz que toda a nossa casa servirá ao Senhor. Mas dia menos dia, eles vão voltar. E é isso que nos dá esperança de continuar orando, de continuar lutando, de continuar inculcando, falando, deixando as situações da vida irem acontecendo e através dela a gente sempre trazer uma mensagem de esperança, de salvação, de fé. A gente sempre está dando um pitaquinho. Não é ficar pregando para filho, que filho vai ficar com raiva, aí que não vai ouvir nada. Você solta uma palavra, solta um versículo, e sai de perto. E vai orar, pedindo a Deus que o Espírito Santo faça a obra, ou seja, que ele trabalhe na mente dos nossos filhos para que eles venham a entender o que realmente Deus quer dele. E, claro que com preparo para a vida secular também, né? A alegria de ver um filho estudando, a alegria de ver um filho se formando, entrando para uma boa faculdade, tendo um bom emprego, tudo isso são promessas que Deus dá na vida da gente. E nós nos sentimos alegres,
porque nós estamos cumprindo o nosso papel como pais. Nós estamos cuidando, lapidando, né, a nossa flecha, para que essa flecha vá bem longe. Então, que nós possamos estar sempre pensando nisso. Nós estamos aqui com um propósito como pais de preparar o futuro para os nossos filhos. Em Marcos, capítulo 10, do versículo 13 ao 16, eu vou ler um texto que diz: Jesus abençoa as crianças. Diz assim: então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreenderam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-os no braço e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Por isso que anteriormente eu falei no fato da gente estar sempre levando nossas crianças à igreja, mesmo sendo pequenas e dormindo no banco da igreja, né? Jesus quer que nós levemos os nossos filhos a Ele, independente de tudo. Quando já pode ir para a salinha, começa a cantar os louvores, se fazer a apresentação no culto. O coração da gente, né, que é pai e mãe, ai, coisa mais linda, né? O nosso filhinho lá na frente, louvando ao Senhor. Quando eles aprendem a orar, tudo isso são vitórias que o Senhor vai nos dando. Mas para a gente colher, a gente precisa plantar. E mesmo que os nossos filhos cresçam, é experiência própria minha, meus irmãos. Eu nasci num lar evangélico, eu fui entregue a Jesus no meu primeiro passeio. Primeira vez que eu saí, quando eu completei 1 mês, a primeira vez que eu saí de casa, a mamãe me levou junto com o papai na igreja, para o pastor me entregar a Deus. E eu, com 14 anos, deixei Jesus e fui para o mundo. Voltei aos 32, totalmente quebrada, destruída. Mas para a glória de Deus, cada oração da minha mãe durante esses anos todos, minha mãe tinha calo no joelho de tanto orar, ajoelhada pela minha vida. Eu estou aqui agora para a glória de Deus. E graças a Deus ela pôde ver, né, eu na presença de Deus. Então, meus irmãos, não percam 1 minuto, porque o mundo está extremamente difícil e muito lindo, chamando a atenção das nossas crianças para levá-las para o inferno. Nós sabemos que os dias são breves, Jesus está voltando e Ele tem pressa de preparar cada um de nós, a noiva dele. E nossos filhos são promessas de Deus na nossa vida. Nossos filhos são flechas na nossa mão. Flechas na mão dos arqueiros. Agora vamos parar e pensar um bocadinho aqui. Nossa vida tem sido inspiração para nossas crianças? Qual o exemplo que a gente está dando para nossos filhos? Porque não adianta a gente viver uma vida ao Deus dará, vamos dizer assim, na gíria, né? O Deus dará. Chegar no domingo, tirar a poeira da Bíblia, arrumar as crianças e levar para a igreja. Aí sai da igreja, vai metendo pau no pastor, vai metendo pau na irmã fulana, falando mal do irmão fulano, e é a conversa do almoço. E depois a gente quer que os filhos da gente gostem de ir para a igreja, queira ir para a igreja, queira ficar na igreja, queira participar da igreja. Qual o exemplo que você tem dado para o seu filho? Você tem sido um verdadeiro discípulo de Jesus, porque em casa nós não usamos máscaras. E é ali que os nossos filhos nos veem como realmente nós somos. Que eles recebam de cada um de nós uma influência sadia e que sejamos referências de vidas consagradas
para que elas entendam que vale a pena viver para Deus. Gente, pode até acontecer, como aconteceu comigo, mas engraçado, quando eu estava no mundo, eu tinha tanto temor a Deus que eu orava, eu pedia perdão pelos meus pecados, eu sabia que eu ficava assim, se eu morrer fora da igreja, eu vou para o inferno. Mas até que chegou o dia que foi aquele clique, né? Quando eu tive um verdadeiro encontro com Deus. Porque filho de crente não é crentinho, como filho de peixe é peixinho. Vamos fazer a nossa parte. Porque quando eles crescerem, eles têm o livre-arbítrio deles. Nós não podemos passar por cima disso. Mas, pelo menos, se nós fizermos a nossa parte desde que os nossos filhos nascerem, nós vamos olhar para os olhos de Deus e dizer, Senhor, eu ensinei meus filhos a te amar, eu dei o exemplo, eu ensinei a Bíblia, eu levei ele até o Senhor. Ele é que não quis. Então a nós só resta orar. Nós temos que ter essa visão de ensinarmos a Deus, ou melhor, ensinarmos a nossos filhos o Deus que nós cremos. E orar para que as sementinhas lançadas, mesmo depois que eles cresçam, as que caíram na boa terra, vai chegar uma hora e vai brotar. Para a glória de Deus, vai brotar. Vamos orar? Papai do céu querido, muito obrigada. Obrigada pelos filhos que o Senhor nos deste. Obrigada, Senhor, porque eu tive 3 filhos. Obrigada porque eu tenho 4 netos, Senhor. Eu entrego a minha família junto com os meus irmãos. Cada um está entregando a sua família em suas mãos. Seus descendentes, seus filhos, seus netos, alguns até bisnetos, na sua poderosa mão. Visita, Senhor, cada um deles. Trabalha no coração de cada um deles, Senhor, da maneira que nós ensinamos a eles quando eles eram pequenos. Aqueles pais que ainda têm essa oportunidade de levar o filho à igreja, que têm a oportunidade de permitir essa bênção de dar aos filhos o ensinamento de quem é Jesus. Senhor, você fala ao coração daqueles que não têm tido muita responsabilidade em levar os filhos até a Ti, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia daqueles pais que não Te servem. Senhor, quantas crianças que vão à igreja e que os pais não vão. Quando a gente faz programação é tão lindo, Senhor. Nós alcançamos tantas crianças, mas, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a continuar cultivando no coração dessas crianças que os pais não vão à igreja, o amor a Deus, o temor a Deus. E quantos pais nós sabemos que são ganhos para Jesus através dos filhos, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, porque o seu amor é tão grande que está sempre fazendo acontecer milagres de salvação. Pai, que tenhamos no nosso coração a vontade, a certeza de que a tua palavra não volta vazia. Que tudo que nossos filhos ouvem dentro da igreja, tudo que eles aprendem em casa, no lar com a gente, tudo isso está escrito na tábua dos corações deles. E mesmo se algum dia eles tomarem um caminho indevido,
o Senhor os fará lembrar de tudo que lhes foram ensinados. Em nome de Jesus, depositamos em suas mãos nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, toda a nossa descendência e também a nós, Senhor, que temos essa responsabilidade de cuidarmos das flechas para lançarmos aonde quer que o Senhor tenha planejado que essa flecha chegue. Em nome de Jesus nós choramos, agradecidos. Amém. Amém.